Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E o mundo precisa de água, água limpa, né? E a gente precisa de pessoas que tenham envolvimento com a área ambiental. A água permeia quase todos os aspectos ambientais. E a gente traz sempre alguém que tem uma visão importante, que tem uma carreira dedicada a isso, para trazer ideias para você que está nos assistindo poder aproveitar e ampliar seus horizontes. Sabe que com ideias a gente vai longe e conhecendo as pessoas vai mais longe ainda, porque tudo no nosso mundo são contatos e pessoas que podem nos ajudar. Então, hoje eu trago para vocês aqui, tenho o prazer de trazer para vocês o Guilherme Checo. Ele é bacharel em Relações Internacionais e mestre em Ciência Ambiental. Ele é coordenador de pesquisas do Instituto Democracia e Sustentabilidade, IDS. Oi, Guilherme, bem-vindo. Prazer em tê-lo aqui conosco. Muito legal o trabalho de vocês. Eu recomendo para quem está começando aqui acessar o site, o link está aqui, o site de vocês, conhecer o trabalho de vocês, tentar fazer as parcerias, porque é um trabalho muito bonito. Então vamos lá, começa do zero e fala um pouquinho da sua trajetória. Como é que um bacharel em Relações Internacionais foi para a área ambiental e sustentabilidade, né? Como é que a tua formação te ajuda na sua carreira aí, para quem pensar em algo como você, conta aí o caminho das pedras. Bem-vindo. Muito obrigado aí pela apresentação e pelo convite, professor Everton. É uma satisfação muito grande estar aqui fazendo essa conversa, um bate-papo sobre um assunto tão importante que nós dedicamos as nossas vidas a pensar. Algo que às vezes parece de fato muito complexo e que de fato é, mas que no final das contas a gente está falando de algo muito objetivo, que é tratar de sede, que é tratar de acesso à água para atividades fundamentais do nosso dia a dia, que é tratar do acesso à água e do uso sustentável da água para as atividades econômicas, para os produtos que nós utilizamos, como é que essa água está sendo utilizada, como é que os diferentes usuários, já que é um bem que todo mundo quer acessar, como é que os diferentes usuários se resolvem entre si. Então, na prática, são coisas muito objetivas do nosso dia a dia que nós estamos falando. E aí, contando um pouquinho de início da minha trajetória, a formação em Relações Internacionais, dentro da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, ela acontece dentro da Faculdade de Ciências Sociais. Então, a minha formação, para além de pensar política internacional, mas as bases conceituais, educacionais e pedagógicas que eu tive na minha formação na universidade, me colocaram a pensar alguns dos problemas da nossa sociedade e a forma como nós, enquanto sociedade, buscamos resolvê-los. Então, essa primeira etapa de formação depois da escola me colocou algumas preocupações e algumas pulgas atrás da orelha em pensar as políticas públicas, sobretudo na nossa realidade brasileira. Isso sempre esteve muito conectado à minha formação e às minhas preocupações mais pessoais. E aí, tendo o primeiro interesse em políticas públicas, eu tive a fortuna de conhecer o IDS, o Instituto de Democracia e Sustentabilidade, onde eu trabalho até hoje. Então, já fazem 7 anos que eu estou no IDS e, portanto, essa foi a minha aproximação com políticas públicas, essa foi a minha imersão no âmbito da sociedade civil organizada, num think tank, que já é um conceito que no Brasil a gente não conhece tanto, mas que é isso, é uma organização que trata tanto de fazer pesquisa, com um intercâmbio muito forte com a academia, e ao mesmo tempo fazer articulação política, seja com os atores políticos, com os políticos propriamente com cargo, ou com a sociedade civil como um todo. E foi dentro do IDS que o tema água apareceu dentro da minha trajetória profissional, num primeiro momento, e aí, portanto, eu fui me aprofundar também do ponto de vista de formação, mas com um olhar sempre muito interdisciplinar. Então, para fechar, eu acho que o meu olhar para essa temática das águas tem um lastro muito forte
nas nossas dinâmicas sociais e tem um ferramental, uma lógica de pensar interdisciplinar, entendendo que, portanto, é um assunto complexo e que não dá para encaixotar os saberes para a gente tentar vislumbrar um futuro para qualquer que seja dos nossos assuntos e, sobretudo, quando a gente pensa em água. Muito legal. Você fez o curso da Ciência Ambiental lá da USP? Sim, dentro do Instituto de Energia e Ambiente, no PROCAN, né, no chamado PROCAN, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Legal, legal. Olha, para você ver, eu lembro quando eu era professor da USP, lembro quando montaram o curso lá, tinha o pessoal da geologia, eu sou geólogo, montando o curso deu certo, né? E deu muito certo e, assim como na graduação e, sobretudo, no mestrado, dentro da ciência ambiental, o olhar da interdisciplinaridade também muito presente e algo que eu entendo que colaborou muito com a minha formação e, portanto, com o meu olhar para essa problemática das águas. É legal. E também o grupo de pessoas bem diversificado, é interessante a ideia, né? Exatamente, exatamente. Além da formação por si só, a rede de contatos que o PROCAN permite também é algo muito valioso dentro da formação. Sem dúvida. Conta para a gente um pouco, então, do Instituto, do IDS, do Instituto de Democracia e Sustentabilidade. Falar um pouquinho das pesquisas, o que está sendo feito lá. Qual que é a ideia do IDS? O IDS ele foi fundado em 2009. Ele trabalha, como eu havia adiantado, como think tank, que, por mais que seja um termo que não tem uma tradução específica para português, mas coloca como missão exatamente esses dois pés. Um pezinho na parte de pesquisa, de produção de conhecimento propriamente, com todo o rigor científico que esses processos exigem, mas, ao mesmo tempo, com uma liberdade que ultrapassa, digamos assim, as fronteiras da academia ou da universidade, mas uma liberdade de fazer articulação política. Claro que, no caso do IDS, isso está posto na nossa missão institucional, sempre fazendo uma articulação política partidária. Quer dizer, o nosso interesse é na agenda, são nas propostas, e a partir delas é que nós vamos nos articular e tentar fazer com que essas propostas ganhem tração, que elas sejam rebatidas, que elas sejam discutidas na sociedade. E aí, voltando um pouquinho no histórico, ele foi criado em 2009 pelos nossos associados, que são pessoas físicas, que naquela ocasião decidiram se reunir e criar um instituto, entendendo que havia um vácuo de espaço, digamos assim, de ocupar um espaço onde o olhar para a política tivesse lastreado na convergência nos dois valores que dão nome ao instituto. Então, democracia e sustentabilidade. Sempre que o IDS pensa sobre política, sempre que o IDS mergulha em um assunto e apresenta propostas para aquele determinado problema, o nosso lastro é sempre nos valores da democracia e da sustentabilidade. O que não é por acaso que a agenda de água seja uma das prioritárias dentro do Instituto. Nós estamos falando de um bem comum, de um bem natural, que pertence, no nosso caso aqui, brasileiro, sobretudo garantido na nossa legislação, que pertence a todos nós, brasileiros. Ao mesmo tempo, ele é finito e, portanto, exige que nós pensemos num uso cada vez mais sustentável. Então, a água talvez seja uma das nossas agendas que mais ilustre essa convergência dos dois valores que nos dão nomes. Como eu estava dizendo, esses associados, eles criaram o Instituto e eles dão corpo e alma para o Instituto. São pessoas Eles ainda físicas, trabalham com o Instituto, eles estão lá? Sim, eles são associados ainda ao Instituto, eles ajudam o Instituto a calibrar suas diretrizes estratégicas e aprová-las, o seu olhar mais estratégico, mais ampliado. São pessoas físicas que estão presentes no Brasil inteiro e de diferentes origens. Então, tem empresário, tem gente da academia, tem gente com uma trajetória mais reconhecida na política, por exemplo, como é o caso da nossa primeira presidente, a ex-ministra Marina Silva. Então, é uma turma muito diversificada, mas unida ao mesmo tempo dentro desses valores da democracia e da sustentabilidade. Em 2009, eles criaram um instituto
E hoje nós temos 5 agendas prioritárias que nós trabalhamos. Clima, meio ambiente e Amazônia, sendo uma delas. Segurança hídrica, que é uma das quais eu estou mais dedicado, é uma outra. Governança democrática, sobretudo olhando para o nosso país organizado numa grande federação, com os municípios com uma carga de competências muito grande, ao mesmo tempo com muita dificuldade de entregar boas políticas públicas. Uma outra agenda que olha para a economia verde, e como é que nós fazemos um processo de retomada econômica verde, alinhando os nossos compromissos dentro do Acordo de Paris. E, por fim, uma última agenda que olha para a formação. Então, com algumas iniciativas nossas voltadas à formação, algumas outras voltadas a um público mais jovem, e como é que a gente conecta essas novas lideranças do campo socioambiental com aquelas com uma trajetória mais longa. Então, de forma breve, essas são as 5 grandes agendas do IDS, trabalhando também muito forte lá em Brasília, articulando ali dentro do Congresso Nacional e na relação com o Poder Executivo e Judiciário também. Muito legal, muito legal. E como é que vocês montam só os grupos? Assim, vocês fazem um projeto e captam recursos para projetos específicos? É assim que funciona? Sim, hoje em dia essa é a principal forma de operação, digamos assim, do Instituto. Na sua primeira fase de vida, ele tinha um outro perfil de captação, e hoje em dia acho que é uma tônica dentro da sociedade civil organizada essa formatação de projetos, né, e aí, portanto, captando recursos, às vezes de fundos internacionais, enfim, acho que tem, ainda que sejam recursos difíceis, e essa também seja uma tônica presente, né, na realidade da organização, da sociedade civil organizada, né, sempre está tendo de correr atrás de recursos, mas há uma diversidade grande de possibilidade, também cada vez mais chegando novos atores preocupados em viabilizar esse funding para organizações como o IDS e tantas outras. Legal, legal. E fala de algum exemplo de pesquisa que vocês estão fazendo. Se puder falar sobre água, melhor ainda. Claro, claro. Nós vamos falar de água. Uma frente de trabalho muito importante que o IDS vem se dedicando dentro desse grande guarda-chuva segurança hídrica, né, que eu acabei de comentar com vocês, são os instrumentos econômico-financeiros que vão permitir ou que podem permitir, se bem calibrados, que o Brasil alcance a universalização do saneamento até 2033, mas com qualidade. Então, estamos falando de acesso, mas vamos falar também de gestão sustentável das águas. Essa é a nossa pergunta de pesquisa, se nós quisermos assim, né? Se tivéssemos dentro de todo o rigor metodológico da academia. E aí, portanto, ao olhar possíveis instrumentos econômicos financeiros, um deles que o IDS vem trabalhando bastante é a tarifa de água e esgoto. Eu refiz, na verdade, esse levantamento com dados oficiais dos últimos 20 anos. No Brasil, do total de recursos investidos em água e esgoto, cerca de 60% a 70% veio da tarifa, paga diretamente pelos usuários. Portanto, os 40% ou 30% que restam, aí sim, vindos do orçamento da União, dos estados em menor proporção e dos municípios em menor proporção ainda. Então, no final das contas, quando a gente faz o balanço dos últimos 20 anos do Brasil, o que a gente percebe é que, quando falamos de água e esgoto, como 2 serviços que compõem o nosso saneamento básico, o grosso vem do que nós, usuários, pagamos todo mês. Normalmente, aqui no Brasil, é essa a lógica. Todo final de mês, a gente paga uma conta de água e esgoto. O grosso vem desse instrumento. É um instrumento, por ser um mercado regulado, que não é a própria empresa, né? Mesmo ela sendo da iniciativa privada, não é ela mesma que define o seu preço. Tem um ente público que faz isso, que são as agências reguladoras. E, portanto, há um potencial enorme de que a tarifa, se bem calibrada, seja de fato um instrumento para que o Brasil avance rumo a um cenário de maior segurança hídrica. E com isso, bom, um esclarecimento de início. Normalmente, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, algumas pessoas já levantam a mão,
nós temos a clareza de que sozinha a tarifa não vai dar conta de toda a necessidade que o Brasil tem. Muito que bem. Ao mesmo tempo, o IDES fez um trabalho, um mergulho sobre tarifa em 2017, com perguntas muito elementares. O que é a tarifa? Quem define? Para onde vão os recursos? Essa primeira imersão nossa permitiu a gente fazer um diagnóstico de início de que, para além da importância e da pujança da tarifa, tem uma possibilidade enorme de aprimoramentos nessa tarifa. No nosso primeiro estudo de caso, a gente já começou com bastante pretensão. Foi olhar o caso da maior empresa de saneamento da América Latina, a Sabesp, aqui no caso de São Paulo. E é um trabalho que está sendo desenvolvido. Depois, em 2019, nós fizemos um trabalho em parceria com a Sabesp. Apresentamos um conjunto grande de recomendações para aprimorar a tarifa, e tratando de várias coisas. Tarifa social, qual é o critério, qual é a abrangência, transparência e comunicação, a sociedade está entendendo o que ela está pagando, ela está vendo o valor, proteção das áreas produtoras de água, proteção de mananciais, é possível pensar que a tarifa viabilize recursos para essas áreas, incentivos ao uso mais racional e, ao mesmo tempo, desincentivos ao uso perdulário. Então, é um instrumento tão complexo ao mesmo tempo, mas com uma possibilidade muito grande de aprimoramento, porque, na nossa visão, hoje ele foi relegado a terceiro escalão ou quarto escalão desse debate. Então, e esse é um trabalho em curso, hoje em dia, com parceria com a agência reguladora aqui de São Paulo, com um diálogo e uma compreensão mais clara do próprio prestador de que é possível aprimorar. Então, eu sei que eu me animo muito a começar a falar sobre isso, mas acho que essa é uma agenda de trabalho importante que tem uma avenida de trabalho para nós nos dedicarmos no Brasil. E com uma novidade importante desde 2020, a nova legislação que reorganiza o setor, onde outorgou a ANA, lá em Brasília, a Agência Nacional de Águas, e agora de Saneamento Básico, outorgou a nova competência a ela para estabelecer diretrizes nacionais para o que seria uma boa regulação. Mais uma grande janela de oportunidade para a gente trabalhar nesse sentido, e por isso que a gente precisa de bastante cabeça pensando sobre isso. Mas é um desafio grande. Sem dúvida. Eu sempre falo, aprendi com um amigo meu, professor também, e ele sempre fala que a internet nos ajudou a colocar as inteligências em conexão. Então, quanto mais gente pensando junto, melhor o resultado. Você aumenta um QI virtual, vamos dizer assim, e a tendência é você ter um resultado melhor. As pessoas só precisam se educar e focar no assunto que as soluções aparecem. Eu concordo. E pela conversa que você falou, 60% do investimento sai da tarifa, é sinal que as empresas, que em termos de negócios, é um negócio extremamente interessante, não é? Para as empresas. Eu, se fosse um empresário, eu faria a mesma avaliação que você. Eu acho que, enquanto negócio, é um negócio interessante e, enquanto sociedade, né, aí olhando do outro lado do balcão, o nosso interesse enquanto sociedade é ver a universalização, é ver uma boa gestão das águas, é não passar numa marginal e sentir asco do cheiro que sai do nosso principal rio do estado, o rio que corta o meio da cidade. E, portanto, no IDS nós sempre vocalizamos isso, e essa é uma posição pessoal minha. Nós estamos falando de uma coisa vital, né? Um direito humano, na minha interpretação. Mas isso não é excludente com a possibilidade de que players privados se interessem no negócio. E aí a importância de ter uma boa reguladora, adequada, com boa estrutura, com visão de futuro, que consiga aliar o que está posto lá no contrato do prestador com o interesse público. Claro. A boa importância de ter o titular. Quem é o titular dessa política? Quem que manda do ponto de vista de política? Uma coisa é o serviço, ele é o fim da ponta. Quem é o titular? Ora, municípios, vamos se posicionar. Ora, estados agora dentro dessa tal governança compartilhada, né, dessa titularidade, dessa responsabilidade primária. Vamos se posicionar, vamos ser protagonista em estabelecer as metas
E aí a prestação passa a ser uma consequência do que nós, enquanto sociedade, decidimos. Concordo. Então, é um Regras debate importante. claras para negócios são fundamentais, porque aí todo mundo trabalha dentro do mesmo horizonte, é muito mais fácil ser fiscalizado, as coisas fluem. Eu concordo com você. Fala um pouquinho para a gente o que é segurança hídrica. Você falou de segurança hídrica, como é que é a visão de segurança hídrica que se tem, e como você e o IDS trabalham com segurança hídrica? Em primeiro lugar, fazendo uma crítica. Primeira avaliação, na verdade, era um termo, é um conceito que, se nós voltássemos 3 anos, 5 anos no tempo, ele era muito pouco falado, esse conceito, no Brasil. Seja em matéria de jornal, seja nas interlocuções entre parceiros, seja mesmo até na academia. Era um termo que eu, no meu trabalho, nas minhas relações, eu via pouca ressonância. Primeira, olhar crítico para esse termo, que normalmente ele é nos apresentado assim. Segurança hídrica não é só garantir o acesso à água, ou seja, gestão da oferta da água. Esse é um olhar míope para entender a complexidade desse problema. De novo, como são ideias com algum grau de complexidade, algumas pessoas tentam criticá-la mal interpretando. Não se trata, portanto, de falar que garantir o acesso não é importante. Muito pelo contrário. Se nós estamos falando de sede, se nós estamos entendendo que é um direito humano, claro que tratar de acesso e, portanto, de gestão da oferta é um eixo fundamental para pensar a segurança hídrica. Mas, se a gente parar por aí, é o que, na verdade, a gente está enfrentando enquanto sociedade ou vendo os acontecimentos. Hoje em dia, as nossas autoridades, ao entender segurança hídrica como pura e simplesmente a garantia da oferta d'água, nós vivemos e vamos continuar convivendo com situações como crise hídrica em São Paulo nos anos de 2015, crise hídrica em Brasília nos anos de 2015 e 2016, recentemente, ano passado, final do ano, crise hídrica em Curitiba. E o outro lado da moeda também, chuvas na região metropolitana de Recife matando uma série de pessoas. Paraty, Minas Gerais, Franco da Rocha, todas essas cidades sofrendo aí pelo outro lado da moeda, o excesso de chuva, onde daí as nossas autoridades aparecem e falam: puxa vida, a gente não contava com isso, viu, São Pedro? Ora, é uma ausência de falta de responsabilidade que decorre, no meu entendimento, em grande parte desse olhar míope para o que é segurança hídrica. Portanto, falar de segurança hídrica, entender segurança hídrica é falar de gestão da oferta, sim, é falar como é que nós vamos incentivar todos os usuários, sejamos nós no CPF, ou as indústrias, as empresas, os agricultores, como é que nós estamos incentivando essa turma a usar a água, um recurso finito, que a ciência está apontando que a escassez hídrica vai ser a tônica. Como é que nós estamos incentivando esses usuários a usar essa água de forma mais racional? Esse é um outro pilar da segurança hídrica. Eficiência, redução de perdas na distribuição, proteção das áreas produtoras de água. Hoje em dia nós replicamos uma lógica, um modelo de operação do cano para frente, onde a partir do ponto de captação passa a ser um problema daquele setor, ou daquela empresa, ou daquele negócio, e todo o resto para trás fica relegado à boa vontade. Então, olhar para a segurança hídrica exige essa integração, essa conexão, essa coordenação, inclusive do ponto de vista de setores. Ora, se é um bem natural importantíssimo para a nossa produção de energia elétrica, é essa mesma água, em muitas das ocasiões, que a empresa de saneamento precisa para captar, para fazer chegar na minha torneira, que em muitas ocasiões tem ali alguma atividade agropecuária que precisa também daquela água. Então, para além de um conceito, segurança hídrica, se bem apresentada, é uma provocação para que a gente mude toda a nossa lógica de pensar a gestão das nossas águas. Concordo. Você falou para trás, vamos falar dos mananciais. Como é que é a proposta do IDS para mananciais? O que são os mananciais nesse cenário aí de segurança hídrica?
Bom, falar das áreas produtoras de água, para o IDS é uma das prioridades É que do essa é a minha Brasil. praia, né? Essa é a minha praia, deixa eu encher o saco aí. Exato, não, e esse é um debate que, para além de gostar muito pessoalmente, eu dei aqui o exemplo dos trabalhos relacionados à tarifa no IDS, mas se a gente já pensa em tarifa, já tem uma conexão também com mananciais nessa nossa proposta. Mas deixa eu dar um passo para trás antes. Falar das áreas produtoras de água, até por um raciocínio lógico, deveria ser a prioridade quando a gente entende que é um bem escasso e que todos os apontamentos científicos estão dizendo: olha, os extremos climáticos vão ser a tônica, olha, escassez hídrica vai ser a tônica, olha, precisamos fazer a gestão racional dessa água, ela não nasce em cano, é a mesma água. E aí, quando a gente olha para como os diferentes usuários se relacionam com esses territórios chamados mananciais, a gente percebe, para além de um problema grande de degradação, a gente percebe uma desconexão. E por isso essa brincadeira, essa figura de linguagem do cano para frente. E uma desconexão no seguinte sentido, e não é por acaso que eu sempre faço menção ao conhecimento científico, porque essa é a nossa base para fazer esse debate. O conhecimento científico ele é muito claro. Essas áreas têm uma série de sensibilidades e condições para produzir água naquela quantidade e naquela qualidade. Olha, tem método científico para dizer, para a gente priorizar, inclusive. Não se trata de falar de cobertura florestal ou vegetal em 100% daquela área. Não, tem método para a gente priorizar. Tem método para a gente identificar quais são as áreas mais centrais do ponto de vista de produção de água. Mas, para além do método científico e para além de mapear essas áreas, tem um bocado de estudos feitos aqui no Brasil e fora do Brasil. O IDS fez um, por exemplo, aqui para os mananciais da macrometrópole paulista, junto com a USP. Então, mapeamento dessas áreas não faltam. Falta um olhar estratégico. Como é que nós vamos intervir nessas áreas? E, de novo, não é um olhar míope do ponto de vista de simplesmente pensar que basta plantar uma árvore. Não se trata disso. Precisamos reconhecer que tem lugares com dinâmicas próprias lá. Por exemplo, produção agropecuária. Como é que nós vamos lidar com esse setor? Como é que nós vamos fazer com que esses agricultores sejam parceiros na resolução desse problema? Compreendendo. Como é que nós vamos fazer com que as empresas de saneamento que vão até aqueles mananciais muitas vezes distantes da onde cai água na torneira, como é que nós vamos responsabilizar e identificar que as empresas de saneamento são parceiros na construção de uma solução para aquela área que é vital para o seu negócio? Voltando aqui à brincadeira, se eu fosse um conselheiro de uma dessas grandes empresas de saneamento, a principal preocupação que eu teria é com a matéria-prima daquele negócio, que é a água, e com o seu futuro. Eu estaria atento aos apontamentos, aos acontecimentos. Então, felizmente, quando o IDS levantava essa bandeira de proteger os mananciais e olhar para os setores e olhar como parceiros, mas corresponsabilizando eles, de novo, há 5 anos atrás, quando nós levantávamos essa bandeira, com grande parte dos nossos interlocutores, soava como uma heresia. Que papo é esse de proteger manancial? Meu negócio é outro, a minha preocupação é outro, a minha competência até enquanto ente público é outra, é mais limitada. E a gente, poxa, essa conta não vai fechar. Felizmente, hoje em dia, isso não é mais heresia, não é mais conversa de grego. Grande parte dos nossos interlocutores, seja de empresas, seja do poder público, conseguem perceber a importância de fazer esse debate. Portanto, o nosso debate hoje é como fazer isso. Como é que a gente gera esse consenso, cria os instrumentos e deixa a sociedade também corresponsabilizada. Mas ela precisa entender o que está sendo feito. É interessante, é bem isso mesmo. Não só empresas de saneamento, empresas em geral que usam muitas grandes empresas usam muita água, né? Dependem de água. E é o que você falou. Aliás, vou adotar a sua frase aí, a água não nasce em cano. Então, se não tiver ligado
a empresa não tiver de olho, né, para onde vem a água dela, ela pode ter problema na sua própria produção, né? Claro, claro. Porque é um E, raciocínio que extrapola só o hidrômetro na chegada de água lá, né? exato. E nós temos ótimas referências no Brasil com um pouco menos de trajetória, mas em outras localidades com uma trajetória mais longa e, portanto, com resultados um pouco mais consolidados, de que é possível você gerar esse ecossistema ganha-ganha, né? A sociedade entende o valor, ajuda, inclusive do ponto de vista financeiro. A empresa reconhece a importância, atua ali também. Os agricultores entendem os riscos, são parceiros porque eles estão naquele território. É possível criar incentivos econômicos, apoio, extensão rural. Tem muita coisa já acontecendo no mundo que a gente poderia se inspirar. Pode ser em Nova York, pode ser em Munique, pode ser na Austrália, pode ser em Israel. Tem solução. Sim. Falta vontade política e olhar estratégico para a gente construir as nossas próprias soluções. Eu concordo totalmente, concordo totalmente. Em termos de segurança hídrica, quais são os riscos do Brasil? Que você... Olha, se nós olharmos os dados e os apontamentos mais recentes da ciência, não só para o Brasil, esse é um dos principais riscos da humanidade. Não é por acaso que todo ano, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial está lá entre o ranking dos 10 principais riscos que a humanidade vai enfrentar. Estamos falando do Fórum Econômico Mundial. Então, já tem um pouco da clareza do perfil de quem está por trás. Segurança hídrica aparece lá sempre no topo. Então, esse é um problema da nossa humanidade aqui convivendo no mesmo planeta. No caso do Brasil, por mais contraditório que isso possa parecer, né, o país com a maior reserva de água doce do mundo, com a maior floresta tropical do mundo, com uma extensão da sua costa gigantesca, com a biodiversidade, é um risco, e isso está posto. A gente, mais do que um risco, é um drama já instalado. Se hoje, em 2022, metade da nossa população não tem coleta e tratamento de esgoto, a nossa segurança hídrica hoje já está prejudicada. Porque essas famílias, tendo uma convivência próxima com esgoto, elas estão em situação de risco, elas têm vários problemas associados de saúde, elas provavelmente vão faltar no trabalho porque vão ter contato com essas doenças de veiculação hídrica. Então, hoje em dia, a nossa segurança hídrica, compreendida dessa forma mais ampliada, ela já está na corda bamba. Dados, por exemplo, do próprio Plano Nacional de Segurança Hídrica, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e divulgado em 2019. Até 2035, 70 milhões de brasileiros vão viver em cidades com risco de desabastecimento hídrico. Então, percebe? É uma situação que a gente só não entende o risco e não tem nada de dramático ou de dramaticidade nisso. É uma conversa de gente adulta enquanto sociedade, de reconhecer os riscos e tomar as decisões para mitigar esses riscos, para se adaptar a um novo cenário, para criar novos instrumentos. É uma decisão, e aí eu volto à minha formação, uma decisão nossa enquanto sociedade. Nós temos bons técnicos, nós temos boas propostas, bons engenheiros, bons biólogos. O que falta é uma decisão enquanto sociedade. É uma prioridade o que nós vamos fazer diante desse cenário. Não esperar o cenário mais drástico chegar, que é o que a gente costuma fazer, que é o que aconteceu em São Paulo em 2015. E assim como tantos outros. É o que aconteceu agora, recentemente, na região metropolitana de Pernambuco. A gente já sabia que aquelas eram áreas de risco. A gente já sabia que aquela região vai sofrer com pancadas de chuva mais concentradas. Nós só não agimos antes, esperamos essas pessoas perderem ou a sua vida ou grande parte da sua dignidade, porque ao você perder a sua casa, todos os seus documentos, você perde muito mais do que questões materiais. É verdade, é verdade. Eu concordo com você. A gente só lembra da necessidade quando acontece uma desgraça, e logo a seguir já muda de assunto, já começa a pensar em futebol de novo, e
e a vida segue. A gente precisa pensar em longo prazo, fazer plano e seguir os planos, e depois ir ajustando conforme o tempo passa. Tem inteligência, só falta vontade política e organização para isso, né? Tem empresas... Eu nunca me... Né? Desculpe, eu nunca me esqueço de uma frase que ficou muito marcada para mim, naquela situação de 2015, onde também o Nordeste vivia uma situação de seca, como já é a tônica há alguns anos, e eu acho que era uma moradora do interior ali da região do Agreste, disse: a primeira coisa que a chuva leva é a memória da seca. Então, isso diz muito sobre a nossa forma mesmo de atuar, seja antecipadamente ou seja esperando as situações mais dramáticas chegarem. Muito legal essa frase aí, gostei. A Bruna já está anotando aí, Bruna, essa é muito boa, né, a frase dele. Muito legal. Vamos lá, Não é você falou de aí, minha autoria, hein? você falou em levar água e saneamento como levar dignidade, muito boa. Mas muita gente no Brasil, os números do Brasil para saneamento são vergonhosos, vamos ser bem sinceros. Um país com o tamanho da economia que a gente tem, com a quantidade de gente que tem, né? Não era para estar nessa situação. Qual a sua opinião? Você acha que o marco do saneamento pode melhorar? Eu acho que o novo marco do saneamento, né, a legislação que foi aprovada em 2020, ela traz consigo alguns avanços importantes que nós precisávamos enquanto sociedade. Sobretudo do ponto de vista a olhar a forma como nós organizamos a nossa prestação desse serviço. E não se trata de nenhuma preferência em termos de uma prestação pública ou privada, ou uma mistura, uma cooperação entre esses dois entes, mas sim se trata de um compromisso aliado a metas, com uma força jurídica associada, onde o titular, né, aí sim, o titular dessa política, o ente público, seja ele um município ou a conjunção dos municípios com o Estado, ele consiga cobrar efetivamente as metas que estão postas no contrato. Então, eu acho que nesse ajuste, em ter diretrizes nacionais para regulação, se a gente conseguir avançar bem na construção dessas diretrizes, tiveram alguns avanços. O que eu vejo com maus olhos a partir do novo marco legal? Uma falácia que vem associada com ele, porque, e de novo, reitero, eu não tenho nenhuma crítica em permitir ou até estimular que a iniciativa privada tenha interesse na prestação de serviços de saneamento básico, mas estão nos vendendo essa ideia como a salvação da pátria, como a salvação da nossa universalização, outorgando grande responsabilidade, que é do Estado, para os prestadores, inclusive do ponto de vista dos investimentos. Porque, reitero, a tarifa é muito importante, os prestadores privados podem trazer avanços tecnológicos, ganhos de eficiência, que são muito positivos para o setor, mas entendermos que somente da tarifa, a partir da tarifa, nós vamos alcançar a universalização, nós vamos melhorar a eficiência desse setor, nós vamos dar conta de ter uma tarifa social adequada que garanta a acessibilidade desse direito humano, é uma falácia, é uma ilusão. Então, infelizmente, ao aprovar aquela legislação, o governo federal atual, ele vende essa ideia e essa esperança de que os players privados vão entrar e vão salvar a nossa vida. E não é bem assim. Decorre desse problema de origem, na minha avaliação, algumas outras falácias que deram base para o debate político naquela ocasião no Congresso Nacional. Como, por exemplo, essa questão que é muito complicada sobre regionalização, subsídios cruzados, e eu nem gostaria aqui, até para não tomar muito do nosso tempo, entrar em grandes reflexões sobre isso, mas eu não vi até hoje nenhuma empresa ou nenhuma agência reguladora apresentar como de fato funcionam esses subsídios cruzados. Quem subsidia quem? Essa conta nunca foi apresentada.
e é uma conta de padaria. Então, a gente parte de uma conta de padaria para bater no raciocínio. Os municípios de pequeno porte não são viáveis do ponto de vista financeiro, e uns tantos outros aí viabilizam, subsidiam, e a gente consegue. Cadê essa conta? Quais são os critérios que são considerados nessa conta? Então, é um problema de origem e que a gente está vendo hoje, no dia a dia, o que isso impacta. Por exemplo, no caso de São Paulo, do estado de São Paulo, o próprio estado de São Paulo já está pensando em rever a regionalização que ele propôs e aprovou na Assembleia no ano passado, porque viu que foi feito de forma errada, parte de premissas erradas, não fez o debate, está pensando só em viabilidade econômico-financeira. Isso é importante, claro que é importante, mas tem outros critérios. Então, são alguns problemas de origem que eu acho que o novo marco legal repete, sobretudo em termos de lógica de operação, de entender saneamento como política pública e não só como serviço, que por isso eu tenho um conjunto de algumas críticas a ele. Interessante, interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente chegou a bater um papo anteriormente, e talvez seja do interesse do IDS. A gente fez um trabalho, eu cheguei a mencionar para você, o trabalho da tese da Bruna, que foi minha aluna, que está aqui de bastidor, ajudando, é sócia do Instituto. E a ideia era propor uma precificação de água, na verdade, um mercado de água igual ao mercado de crédito de carbono, com métricas próprias, que eu trabalho muito com água, né? Essa é a minha vida, e eu vejo hoje, em termos ambientais, que nós estamos fazendo, por exemplo, a gente precifica um dano ambiental para o recurso hídrico a partir de valores de CO2. Então, você tem métricas de CO2 e você precifica tudo a partir de CO2. E que eu acho que isso é uma perda para o Brasil. Nós temos um país com muita água, e se a gente tivesse valor agregado para os nossos produtos, a gente poderia ganhar muito, porque o mundo vai ter que focar em lugares que tem água para produzir coisas. Não é à toa que nós somos hoje o chamado celeiro do mundo. A gente vende produtos porque o custo relativo para que a nossa produção exista é importante. Mas a gente vai ter que manter a água e precisamos ganhar com isso, porque se tem um interesse econômico mundial, é importante que a gente seja remunerado por isso, né? Então, talvez seja um caminho da gente conversar com o Instituto, com o IDS, que tenha ideias para isso também, né? Eu acho que esse debate é fundamental, professor Everton, e me lembro muito, quando você começou a falar sobre valoração da água, me lembro muito do caso de Israel, registrado num livro belíssimo, Let There Be Water, do Seth Siegel. Quem é interessado no tema das águas, eu recomendo muito. Se eu não me engano, tem a tradução em português, onde ele coloca que o primeiro passo para Israel, um país ali incrustado no meio do Oriente Médio, uma região desértica, foi o primeiro passo de toda a estratégia de segurança hídrica do país como um todo. Uma valoração da água enquanto um recurso natural finito, Claro. E que, portanto, precisa ser valorizado mesmo, no sentido mais amplo ou puro da palavra valorizar. E esse foi, antes de falar de números, esse foi um debate feito com a sociedade, onde todos entenderam o cenário, os riscos e, portanto, a conclusão. Realmente, é um bem que nós precisamos valorizar. Então, me lembro muito dessa experiência de Israel e acho que é um debate fundamental, elementar, que nós precisamos fazer no Brasil. Outra coisa que eu me lembrei ao tratar desse assunto é de um artigo recente que saiu na revista Nature, com alguns pesquisadores brasileiros e alguns brasileiros que estão fora do país, publicado em dezembro de 2021 na Nature, onde eles fazem uma série de críticas ao cenário de insegurança hídrica brasileira e apontam o potencial que o Brasil tem de ser um hydroclimate resilience. Então, aqui
já juntando a agenda de segurança hídrica, a agenda intrínseca de mudanças climáticas e necessidade de mitigação e adaptação e, portanto, de sistemas mais resilientes a esses cenários de extremos climáticos. Sim. Não é por acaso que é uma turma que publica na Nature apresenta esse grande potencial do Brasil, e eu acho que isso tem lastro com a questão da valoração. Eu tenho uma ressalva, digamos assim, a depender de como nós calibramos quais seriam os instrumentos decorrentes dessa valoração, sobretudo olhando uma conjuntura muito atual do Brasil, que é um debate que voltou à tona e enfiado goela abaixo pelo governo federal na proposta que ele enviou oficialmente ao Congresso Nacional, agora no final do ano de 2021 também, que é a tal proposta de novo marco hídrico, inclusive até em termos de nomenclatura, eles mesmos se confundiram todo, mas que seria uma proposta de uma política nacional de infraestrutura hídrica, onde, na minha visão, inseriram um jabuti lá relacionado ao mercado de outorgas. Eu sei que não é isso que você propôs, mas por isso que eu tenho ressalvas, e a gente precisa pensar em quais instrumentos que vão dar conta dessa valoração, porque, na minha avaliação, instrumentos como o mercado de outorga têm algumas limitações e eu acho que é um debate muito cru no Brasil. E vejo em algumas das experiências, mesmo da Califórnia, algumas limitações com esse instrumento específico. Mas entendo que algo mais próximo a uma espécie de mercado de carbono da água seria muito proveitoso que nós pudéssemos aprofundar e colocar as possibilidades para que o Brasil, de fato, seja essa potência. Claro, concordo. Quer dizer, no mínimo, pensar as possibilidades já sempre nos abre os horizontes. Não quer dizer que nós vamos transformar isso em algo, uma mudança drástica rapidamente, mas pelo menos vai aparecer um monte de novas possibilidades a partir do raciocínio. Essa que é a ideia. Mas a gente conversou essa semana também sobre esse problema do jabuti, que você mencionou, do marco hídrico, e eu tive uma experiência interessante. Eu estou produzindo aqueles livros junto no outro instituto que eu trabalho lá no Groundwater Project, e é interessante que os países de língua inglesa, principalmente Estados Unidos, Austrália e vários outros, Inglaterra, eles têm isso, e isso aí é uma coisa que já virou cultural, de você ter um trabalho pela outorga e cobrança. Eu quero poder ter a outorga onerosa, eu posso vender uma parte da minha água para você, por exemplo, né? Isso lá é algo que funciona e que as pessoas trabalham para melhorar isso daí. Então, para mim, eu não sou tão avesso à ideia, principalmente a ideia de se pensar no assunto inicialmente, de sair fazendo de qualquer maneira, né? O problema não é achar que vai resolver, né, a bala de prata, isso nunca dá certo, né? Mas pelo menos pensar, discutir, ter um grande número de gente da área para poder apresentar, trazer experiência de fora, e aí sim a gente sair com um caminho mais fechado. Acho que tem caminhos, mas eu concordo com você que a gente precisa pensar direito. Vem uma lei fechada, né? A gente tem uma entrevista legal aqui com o Vladimir Ribeiro, que é um excelente advogado de água no Brasil. E ele sempre fala que, se você olhar a lei da época da ditadura militar, né, a lei de água que teve, ele fala assim, é a única lei que é perfeitinha, assim, porque não teve, assim, perfeitinha por quê? Porque quando você faz uma negociação, cada um quer pôr uma coisa para atender a demanda dos vários interesses, e a lei, depois você tem que ajustar, porque ela tem coisas de vários matizes. E a outra lei não, ela foi pensada, pode dar certo, pode dar errado, mas todos os itens foram pensados por um grupo pequenininho de advogados, né? É mais ou menos essa ideia, cai no colo um projeto fechado e é o take or leave, né? Pega ou larga, não tem como fazer. Interessante. Deixa eu falar. E também, só para finalizar esse assunto, a gente, enquanto sociedade, não ter a ilusão de que tudo vai ser resolvido na lei, ou a espécie de fetichismo da lei. Claro que a lei é importante, ela estabelece as balizas, mas
ela por si só, muitas vezes, a gente até tem o jargão aqui no Brasil, né? Lei que não pega, ou coisa do tipo. A lei sozinha não resolve nada. São muitos outros elementos que nós precisamos incluir nessa equação. Concordo, concordo. Vamos falar, então, finalmente, de crise climática. Crise climática é crise hídrica, né? Falta política pública. Como é que você enxerga o futuro nesse caso no Brasil? E no mundo também. No mundo as pessoas estão se mexendo, mais ou menos, o petróleo continua indo bem, obrigado, né? E isso tem muito a ver com o que nós estávamos falando há pouco, né, professor Everton? É quase como uma questão natural nossa, enquanto seres humanos, de que os problemas mais distantes, né, que se a gente não consegue visualizar muito bem, a gente vai relegando, a gente vai empurrando com a barriga. E clima, ou mudança climática, é por natureza, por mais que a gente já esteja sentindo os impactos, é por natureza uma coisa a ser pensada no longo prazo. Acho que então ela nos traz essa dificuldade de origem, de conseguir gerar sensibilização, de conseguir explicar quais são os riscos, as possibilidades, as conexões. De fato, é um debate que o mundo está fazendo, que o mundo está derrapando, porque a ciência já apontou os cenários, a ciência já colocou quais devem ser os nossos limites, a ciência já apontou como pode ser o mundo se a gente não atingir tais limites. Entendo que a ciência já fez o seu papel nesse sentido. Vi semana passada, durante as minhas férias, uma entrevista, uma participação do professor Paulo Artacho, da USP, num processo de formação para parlamentares. E ele foi muito interessante porque ele colocou, olha, o nosso trabalho enquanto cientistas das ciências mais duras está feito e está apresentado. Agora o desafio é da ordem de comunicação e sensibilização. São vocês jornalistas, vocês que pensam em mídias digitais. Então, falta ainda esse salto. Do ponto de vista entre a conexão entre clima e água, de novo, né, fazendo referência à ciência, as mudanças climáticas, o aumento da temperatura terrestre, um dos principais impactos que esse aumento de temperatura gera é exatamente no ciclo da água. A forma, os padrões como nós temos registrados, né? Quando a gente olha para o retrovisor, nos últimos 100 anos, nós temos o registro de como as chuvas caíram nos determinados territórios. Esse registro, esse olhar para o retrovisor não dá mais conta dessa realidade. Ela está mudando em diferentes escalas, seja se a gente olhar para o regional ou no micro. E, de novo, a ciência já estava dizendo isso há um bocado de tempo. Agora a gente começa a perceber talvez um pouco mais isso, com grande dose ainda de dificuldade, de forma mais ampliada, mas na prática é Pernambuco, é Minas Gerais, é Paraty, são casos recentes. É São Paulo 2015, quando a gente quase ficou sem água aqui na nossa torneira. Falo de São Paulo porque eu estou aqui. É no Distrito Federal, que tem uma disputa grande lá pela mesma água dos agricultores e da CAESB, que é a empresa de saneamento. Na prática, é isso que nós estamos falando. O que a ciência indica para o caso do Brasil, e aí são olhares regionais, mas de forma geral, escassez hídrica vai ser a tônica, extremos climáticos, quando a gente fala de água, ou seca mais longa e mais severa, ou chuva mais torrencial e mais concentrada. O que a gente não precisa aprofundar muito esse raciocínio. Como é que a gente vai fazer a gestão dessas águas num cenário onde a chuva que cai em um mês cai em 2 dias e a seca que eu estava acostumado, um período de seca de 2 meses, agora são de 3, 4, 5 meses. Como é que os agricultores vão se planejar nesse cenário? Como é que as grandes cidades vão se planejar nesse cenário? Seja na falta ou seja no excesso. E não por acaso, segurança hídrica aparece no topo dos riscos, porque a gente está falando de uma coisa elementar para a vida, né? Não é por acaso que sempre que a gente vê uma notícia de fora da Terra, extraterrestre, na pesquisa no universo,
a primeira coisa que a gente fala sobre possibilidade da vida em outro local é a água. É uma coisa tão elementar que, no fundo, a gente está falando de sede, de produzir os nossos bens que nós precisamos. Não sei o que falta para a gente dar esse salto de sensibilidade e de reconhecer que é uma questão importante. Muito legal. Eu gostei da história do Paulo Artacho, acho que é bem isso mesmo. A gente tem grande parte do conhecimento das ciências, não só das ciências das hard sciences, da ciência dura, né? Das exatas, mesmo da medicina. Medicina é um pouco menos, mas nas ciências exatas, grande parte dos conceitos estão estabelecidos já, né? Estão estabelecidos. A parte de transformar essa informação e passar para o grande público, ela é muito difícil. Foi disso que nasceu o Instituto Água Sustentável. A gente tem uma dificuldade imensa de passar informação para o grande público. É o que você falou. Para a maior parte dos públicos, a água nasce no cano, né? Acabou, abriu a torneira, a vida está resolvida. O problema só aparece quando você abre a torneira e não tem água, né? Mas sem pensar no ciclo da água, na relação das pessoas com a água, não funciona. E esses conceitos são conceitos simples de serem absorvidos, mas que têm que ser trazidos para as pessoas sempre, né? Que é um dos trabalhos que a gente tem feito. Muito legal, muito legal. Guilherme, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo já foi. Então, eu gostaria, por favor, primeiro agradecer a sua presença, muito legal o papo, muito bom, parabéns pelo trabalho do Instituto. Vamos ver se a gente consegue afinar alguns trabalhos em conjunto, que a gente tem muita afinidade de objetivos, então isso ajuda muito a trabalhar, né? E, por favor, faça suas considerações finais. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de fazer uma conversa tão fluida, tão gostosa, tão proveitosa com você, com a Bruna, que está aqui também apoiando e participando. Do ponto de vista de considerações finais, eu acho que, para além desse nosso desafio, né, de comunicação e sensibilização da nossa sociedade, dos nossos pares, né, dos nossos amigos e familiares, a gente não precisa ir longe, né? De fato, também para essas pessoas que estão na correria do seu dia a dia, a água deixou de fazer parte do imaginário, né? Porque ela cai lá na torneira e o problema está resolvido. Então, acho que esse é um desafio fundamental. Infelizmente, a gente vê o reflexo desse cenário agora nos nossos dias atuais, né? 2022, ano de eleições no Brasil. São pouquíssimos, para não falar zero, os candidatos. Bom, tem um problema anterior. São pouquíssimos os candidatos que estão apresentando propostas objetivas. Olha, o problema é esse, a minha visão é essa, e eu estou apresentando aqui um conjunto de possibilidades de propostas. Tem um problema já anterior, né? A gente nem precisa falar só de água. Agora, se a gente fala ainda desse nosso setor, são pouquíssimos, ou quase zero, os candidatos à presidência, senador, deputado federal, governadores, deputados estaduais que estão preocupados com essa agenda. São poucos os nossos interlocutores. Nós, enquanto sociedade, precisamos pressionar essa turma para alertar. Olha, tem um problema aí que pode ser uma oportunidade se a gente souber aproveitar bem. Mas precisamos de liderança para isso. Está faltando. Essas lideranças estão faltando no nosso cenário brasileiro, o que dá alguma dose de desânimo, mas é para isso que a gente trabalha, para tentar reverter um pouco esse quadro, colocar luz em algumas questões importantes. E reitero aí também, acho que tem muita conversa para as nossas instituições fazer entre elas, para ver as conexões e sinergias com as quais a gente possa trabalhar juntos. Então, agradecendo aí mais uma vez o convite e a oportunidade. Eu que agradeço. Pessoal, a gente acabou de falar com o Guilherme Checo, que é do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Eu recomendo vocês a visitar o site do Instituto, é um trabalho muito legal, vale a pena vocês darem uma olhada, ver como é que vocês podem se conectar, porque a produção de informação, as pessoas que pensam bem as situações do Brasil é extremamente bem-vinda. E o seu cérebro sempre ajuda você que está assistindo. A gente acha que nós somos apenas passivos, não é verdade. O seu raciocínio muda a sua ação no dia a dia.
Então, por favor, dá uma olhada lá no trabalho do IDS, que é muito legal e vai ajudar o nosso planeta e as nossas comunidades a viverem melhor aqui. Obrigado, Guilherme, foi um prazer ter você aqui e parabéns novamente pelo trabalho de vocês. E vocês que estão nos assistindo, prestem atenção, divulguem o nosso material, porque o mundo precisa de água. Eu sou o Everton de Oliveira, do Instituto Água Sustentável. Obrigado.